Lendas urbanas. Esse relato é baseado em fatos reais. Se você tem algum problema de saúde, você é muito bundão, eu aconselho você não assistir esse vídeo. Você conhece a história da Bruxa do Espelho? Também conhecida como Blood Mary, ou Maria Sangrenta. Não? Pois hoje você irá conhecê-la. Blood Mary. Não se sabe ao certo a sua origem, mas há quem diga que Mary foi executada 100 anos atrás por praticar magia negra, e que ela foi queimada como uma bruxa. Também existem outras versões. Uma delas é que Mary era uma jovem que teve os olhos arrancados por um namorado ciumento. Existem rumores de que Mary tratava-se de uma bela e vaidosa jovem que ficou desfigurada após um terrível acidente e virou motivo de piada. Até que ela não aguentou mais e fez um pacto com o demônio. Ela pediu que, em troca de sua alma, toda vez que alguém falasse demais o nome dela, que ela voltaria à Terra para se vingar dessa pessoa. Apesar de todas essas versões, no final todas se unem em um certo ponto. Todas concordam em dizer que Blood Mary, ao morrer, ficou com sua alma presa na escuridão. E o espelho, segundo mitologias, serve como uma espécie de portal para o outro mundo. Dizem que se você disser Blood Mary 3 vezes diante de um espelho, ela aparece. Segundo a lenda, ao clamar seu nome por 3 vezes, o espírito de uma mulher cadavérica surge refletida no espelho e mata de forma sangrenta. Existe um caso famoso de 4 amigas que diziam não acreditar na lenda. Jessica, Jennifer, Danielle foram dormir na casa da amiga Laura. À noite, Jennifer começou a contar às suas amigas sobre lendas famosas. Ela contou às suas amigas sobre uma bruxa chamada Blood Mary, que vivia dentro do espelho. Ao término da lenda, Laura desafiou Jennifer a ir até o banheiro e dizer 3 vezes o nome da bruxa de frente para o espelho. Apesar do medo, Jennifer aceitou o desafio. De frente ao espelho, disse 3 vezes o nome Blood Mary. Blood Mary. Blood Mary. Blood Mary. Mas nada aconteceu. Jessica, Danielle e Laura começaram a rir da cara de Jennifer, dizendo que ela estava com medo e que a história que ela contara não passara de uma mentira. Todas as amigas voltaram rindo para o quarto e acabaram dormindo. Passando algumas horas, Jennifer levantou-se e foi ao banheiro. Enquanto estava sentada no vaso sanitário, ela ouviu um ruído vindo do espelho. Assustada, começou a gritar acreditando ser a bruxa. No momento em que a menina olhou para o espelho, viu a imagem de uma mulher cadavérica. O susto foi tão grande que ela não teve forças para gritar, e a pobre Jennifer caiu no chão do banheiro. As amigas, assustadas pelo primeiro berro, foram correndo ao banheiro e encontraram Jennifer caída ao chão. Quando tocaram em seu corpo, perceberam que Jennifer já estava fria, com uma expressão de horror. Os médicos disseram que Jennifer morreu de parada respiratória e que não souberam explicar a causa. Jennifer morreu sufocada. Suas amigas ficaram traumatizadas e até hoje nenhuma delas tem coragem de se olhar no espelho. Todo cuidado é pouco quando se estiver na frente do espelho. Nunca diga 3 vezes o nome de Blood Mary, ou a bruxa do espelho poderá aparecer para te matar. Blood Mary.
Blood Mary. Blood Mary. Boa noite, sinistros! Bem-vindo ao 5º episódio da série Mitos, e hoje falaremos a respeito do Thunderbird, logo após a intro. O erro do mundo. Nas lendas nativo-americanas, mais especificamente ao norte do continente, existe um pássaro chamado Pássaro do Trovão, que seria a tradução literal do Thunderbird. Testemunhas alegam ter visto a criatura em regiões como Illinois, Texas, Arizona, Missouri e Alaska. O descrevem com algumas variações, como um pássaro gigantesco que voa livremente em meio a tempestades, daí o nome Pássaro do Trovão, que faz referência a sempre ser visto em meio a terríveis tempestades. De acordo com as testemunhas, é semelhante a um condor ou uma águia. Tem por volta de 3 a 6 metros de envergadura, de asa a asa, meus jovens, e 2 metros de altura. Muitas tribos norte-americanas têm o pássaro gigante em sua cultura. Na grande maioria delas, ele é um ser bondoso e luta pelo bem, combatendo qualquer mal que venha aparecer na terra. Já em algumas, é um devorador de homens e ataca as tribos. Também é dito que ele, descontente com os seres humanos, junto com os outros de sua espécie, migraram para regiões isoladas da terra, e lá vivem até hoje. Raios saem de seus olhos, o bater de suas asas formam as tempestades, e o som que ele produz é o próprio trovão. Em meio a vários relatos, temos um que ocorreu no Alasca em 2002, no qual várias pessoas em terra viram a criatura, e um avião que passava na região também. Disseram que tinha por volta de 4 metros de envergadura. Em 1977, no estado de Illinois, um garoto foi capturado pela criatura, porém, solto apenas 12 metros à frente. Em 1890, 2 cowboys no Arizona dizem ter matado o ser, mas nem tem foto dos machões. Durante as décadas de 60 e 70, vários avistamentos em diversas regiões dos Estados Unidos, incluindo o próprio estado de Washington, eram frequentes. Alguns alegam que a criatura possa ser uma espécie de dinossauro sobrevivente, ou que pode ser apenas um condor de tamanho exageradamente grande. As autoridades dizem que as pessoas exageram no tamanho real, uma vez que do solo não há como ter visão clara do seu tamanho exato. Houve um pássaro que poderia se encaixar na descrição do Thunderbird, chamado Argentavis magnificens. Vivia na América do Sul, tinha por volta de 3,5 metros de altura e uma envergadura de 6 a 8 metros. Por ser extremamente grande e ter uma musculatura desproporcional ao seu tamanho, o pássaro tinha muita dificuldade para voar, mas era um eficiente planador, que usava as correntes de ar para se mover nos céus, o que talvez seja compatível com ser visto sempre em tempestades. Dessa forma, é dito que poderia percorrer até 300 km por dia. Assim como todas as criaturas lendárias, muitas especulações existem. Tem alguns que dizem que este ser não pertence ao nosso planeta, nem mesmo à nossa dimensão, mas quando um raio cruza os céus, abre um portal para que ele possa voar entre nós por alguns instantes. Eu não tenho como prová-los que esse ser é real, mas essa nunca foi minha intenção. Eu apenas provenho as informações sobre o tema. E você, o que acha sobre o Pássaro do Trovão? Muito obrigado a todos por assistirem esse vídeo. Não se esqueçam de dar um gostei, de se inscrever no canal e de comentar. Eu sou errado e esse é o erro do mundo. Adeus! Olá, amante do terror. Hoje iremos falar sobre uma criatura que não se sabe direito se é real ou não, porque muitas testemunhas afirmaram a sua existência, apesar de não haver provas. Estamos falando de Mothman, o Homem-Mariposa. Fique com o vídeo.
Há muito tempo, em 1966, começaram a surgir vários avistamentos do que parecia ser uma criatura voadora desconhecida aos arredores de Charleston e Point Pleasant, nos Estados Unidos. Seu primeiro avistamento foi em 12 de novembro de 1966, por 5 homens que trabalhavam no cemitério e viram uma criatura alada sobrevoando o local. Era humanoide, marrom e tinha asas de mariposa. Mas de acordo com o livro Strange Creatures from Time and Space, Criaturas Estranhas do Tempo e Espaço, as aparições teriam começado em 1959, em Ohio, quando sobrevoou rapidamente o jardim de uma mulher de um médico enquanto previa os futuros incidentes, mas não com palavras, através de um som, descrito como sendo um grande rato em desespero. Depois desses eventos, ele foi sendo visto em várias cidades, como Lincoln, Logan, Kanawha e Nicholas. Porém, a maioria da população não acreditava em quem falava que tinha visto, mas não tinha como ignorar a histeria de muitas testemunhas, que logo se espalhou para o mundo inteiro. Foi como essa informação está chegando até você, que está assistindo nesse exato momento. Todos os relatos de aparições têm algo em comum em relação à aparência da criatura. Tem um corpo marrom, grandes asas, olhos vermelhos fumegantes e hipnóticos, tem uma forma humanoide de 1,80 m e faz um som muito agudo que pode ser ouvido a grandes distâncias, e geralmente significa uma previsão de algum evento ruim que vai acontecer. Esse ser, visto por inúmeras pessoas assustadas como algo desconhecido no céu, se chama Mothman, o Homem-Mariposa, ou Homem-Traça, ou Borboleta Negra. É um ser humanoide que aparentemente aparece pela Virgínia Ocidental, ou seja, não aqui no Brasil, somente em um determinado local nos Estados Unidos. Pelo menos, até agora nunca foram relatadas aparições de Mothman por aqui. Geralmente, e na grande maioria das vezes, ele aparece de noite, por justamente a palavra moth poder ser traduzida para borboleta noturna, e também como seu corpo e asas são escuros, é mais fácil se camuflar à noite. Mothman tem uma peculiaridade muito interessante, que é o fato de que todas as vezes em que ele aparece, significa que algum evento catastrófico vai acontecer. Não se sabe o que, mas algo vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então ele acabou sendo visto como uma criatura que faz previsões de algum evento futuro. Por isso que vê-lo não é uma coisa boa, e essa característica não é por mero acaso, até porque ele está ligado a mariposas, que dependendo da cor, podem ter vários significados. Por exemplo, a mariposa azul representa a alegria e bons acontecimentos. A mariposa amarela, mudanças climáticas, como chegada de tempestade, ventanias e frio. E também há aquelas que ninguém deseja ver, que são a mariposa preta e marrom. Quando uma dessas, ou as duas, aparecem em uma casa, podem representar a ruína das pessoas que lá vivem. A mariposa preta representa a morte. Não se sabe quando, como ou de quem, mas alguém vai morrer. Está ligada ao mau presságio e eventos catastróficos que futuramente podem acontecer e vão acontecer, mais cedo ou mais tarde. A mariposa marrom representa a desgraça, não necessariamente a morte em si, mas eventos em que as pessoas vão sair prejudicadas, seja financeiramente, fisicamente ou mentalmente. Assim como acontece quando Mothman aparece. Alguns relatos dizem que o corpo dele é preto e outros dizem que é marrom, mas de qualquer modo, ele está ligado a um mau presságio e vê-lo não é nada bom. Mothman não é um demônio, espírito
ou algo do tipo. Ele é um ser sobrenatural ligado à criptozoologia, o que faz dele um criptídeo ou criptoide. Agora, o que é a criptozoologia e o que é um criptoide? A criptozoologia é o estudo de animais ou criaturas mitológicas, hipotéticas ou até mesmo vistas por poucas pessoas, o que quer dizer que elas podem ou não existir. A etimologia da palavra remete a cripto, que vem do grego kryptos, que significa oculto, e zoologia, que é o estudo de animais em geral. E para quem acredita que a criptozoologia é apenas papo furado, eles já citavam a existência da lula gigante, o ornitorrinco, o selecanto e até o dragão de Komodo, que antes eram vistos como apenas mitos e alucinações. Então os criptozoólogos têm uma certa credibilidade quando se trata de assuntos de animais desconhecidos. E o que seria um criptídeo? Seriam justamente as criaturas que a criptozoologia estuda, animais ou seres considerados mitos, hipóteses ou extintos, como por exemplo, o Kraken, monstro do Lago Ness, Bigfoot, sereias, lobisomens, entre outros. Então Mothman é um criptoide, e como ele é estudado pela criptozoologia, há duas possibilidades. Aqui ele não existe e é apenas um mito, ou é uma criatura que existe e vaga pela noite, já que muitas pessoas já relataram terem visto essa criatura voando pelos ares. Mas de qualquer modo, nunca houve um caso em que ele atacou ou matou alguém. Ele apenas sobrevoa uma área, mas misteriosamente um evento catastrófico acontece, conhecido como efeito borboleta. Você até pode não acreditar nas mariposas e seus presságios, mas e se uma mariposa um pouco maior aparecesse no teto de sua casa, te olhando com aqueles olhos vermelhos e asas enormes? Hã? Você acredita ou não acredita? O próximo vídeo será sobre o tão pedido lobisomem. Muitos ou todos já sabem do que se trata, mas não custa nada saber mais a fundo sobre esse ser mitológico, né? Comente aí embaixo do que achou de Mothman. Ative o sininho para não perder mais vídeos de coisas e seres sobrenaturais. Muito obrigado e até a próxima. Você já ouviu falar na criatura Wendigo? É uma criatura mítica do folclore nativo americano, algonquiano, que se acredita vagar nas florestas das regiões dos Grandes Lagos e na costa atlântica do Canadá e Estados Unidos. A palavra Wendigo significa espírito maligno que consome seres humanos, de acordo com algumas interpretações. Embora a criatura tenha sido primeiramente descrita como uma entidade demoníaca ou um espírito maligno sem nenhuma forma física no folclore dos nativos, o Wendigo tornou-se conhecido como uma besta com o tempo. De acordo com o folclore dos Ojibwas, Wendigos são criaturas gigantes com um corpo magro de aproximadamente 4 metros. A razão por trás do Wendigo ser assim é devido à sua fome interminável de carne humana. São criaturas de cobiça insaciável, e por isso eles nunca param de caçar sua próxima vítima. Diz a lenda que os Wendigo nunca estão satisfeitos e cheios, não importa o quanto consumam carne humana. Além disso, quanto mais comem, mais crescem. Se comer um humano de 75 quilos, isso faria com que seu corpo crescesse bastante, mano. Algumas versões da lenda sugerem que os Wendigo têm pele coberta por pelos, enquanto alguns dizem que eles parecem zumbis. A criatura tem um crânio de veado, de acordo com o folclore dos nativos. Existem duas maneiras de se transformar em um Wendigo.
estar em contato com uma dessas criaturas ou consumir carne humana. Os nativos americanos acreditam que comer carne humana, mesmo que fosse para sobreviver a condições rigorosas do inverno, transformaria a pessoa em um mendigo. E para você desfazer esta maldição, o ser humano que se transformou permanecerá dentro dessa criatura, ao redor da área do coração. Para salvar a pessoa dessa maldição, deve-se fazer o seguinte: apunhalar com uma faca ou bala de prata no coração da criatura. Fazendo com que ela morra e a maldição desfaça, revelando o humano ali dentro. Entretanto, isso não é uma tarefa fácil, pois o mendigo consegue se regenerar, além de se movimentar muito rápido, né? É mais fácil a pessoa morrer tentando matar um mendigo do que acabar com essa maldição. Então é isso, meus amigos, deixe o seu like aí nesse vídeo e comente aí embaixo o que achou. Olá! A lenda de hoje fala sobre uma criatura assustadora conhecida como Jersey Devil. A história começa no sul de New Jersey, nos Estados Unidos, por volta do século XVIII. A lenda conta que uma mulher chamada Jane Leeds, conhecida como Mãe Leeds, que já tinha 12 filhos, descobriu que estava grávida novamente e ficou muito irritada com a notícia e disse que preferia que a criança nascesse um diabo. Dizem que na noite do nascimento, a criança se transformou em uma criatura horrível, com asas de morcego, cabeça de cavalo e garras afiadas. Ela teria fugido pela chaminé da casa e passou a apavorar a região, matando e espalhando medo entre os moradores. Desde então, muitos relatos de avistamentos foram feitos na região. Muitas pessoas afirmam ter visto a criatura em florestas, nos telhados das casas e até mesmo no meio da rua. Alguns afirmam ter ouvido seus gritos estranhos ecoando pela floresta à noite. Apesar de todas as histórias, nunca houve uma prova concreta da sua existência. Alguns acreditam que ele seja apenas uma lenda urbana, enquanto outros acreditam ter visto a criatura com seus próprios olhos. Mesmo assim, a lenda do Jersey Devil continua intrigando muita gente até hoje. Mas e você? Acredita que essa criatura realmente existe? Bem-vindos ao nosso canal. Contato sobrenatural. Na França, os Rougarous são homens cujo corpo é metade humano e metade lobo, e geralmente se alimentam de sangue humano. Mas como todos sabemos, lendas são lendas e sempre possuem mais de uma versão, e não será diferente por aqui. Outra versão é que a única origem de um Rougarou é por criação de uma bruxa, e essa maldição é hereditária, ou seja, está no sangue que passa de pai para filho. Alguns dizem que os Rougarous passam apenas 101 dias enfeitiçados, ou seja, com a fome, o desejo do sangue humano. Bem, essas são as lendas originárias da França. Já nos Estados Unidos, a lenda possui algumas variações.
Na versão americana, os Rugaros se alimentam de carne humana e não de apenas sangue. Nas versões norte-americanas, os Rugaros, no início de sua vida, são pessoas normais. Só depois de certa idade, o desejo e a fome por carne humana aparecem. E após esse desejo aparecer, se o indivíduo se alimentar de carne humana somente uma vez, será fatal. Ele se transformará em um monstro. Essa transformação só ocorrerá quando ele tiver contato com a carne humana. Caso contrário, a pessoa será um humano normal. Outra versão também conhecida é que os Rugaros só se transformam durante a noite. Pode-se perceber a semelhança dos Rugaros com os Andigos, já que os mesmos têm origem como seres humanos e após se alimentar de carne humana, se transformam em um monstro. Bem superficialmente, podem assemelhar os Rugaros aos lobisomens, pelo fato de algumas versões contarem que eles possuem metade do corpo homem e metade lobo, e pelo fato de se alimentarem de carne humana. No caso, os lobisomens se alimentam apenas de coração, por isso a comparação é superficial. Dizem a maioria das lendas que a única forma de matar um Rugaro é queimá-lo vivo, ou cortar a cabeça dependendo da versão, mas varia muito, pois são histórias antigas e passadas de geração para geração. E espero que tenham gostado demais desse vídeo. E se você gostou, deixe o seu like e compartilhe nosso vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito no crescimento do canal. E se ainda não é um sobrenatural, inscreva-se e não perca nossos próximos vídeos. Um muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e até o nosso próximo vídeo.